derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir aqui a tua presença. A primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 9 diz: Alegrem-se, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E assim, vocês receberão a aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não o estejam vendo agora. Assim, vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Foi lá na cruz que ele me redimiu e os meus pecados assumiu. Foi lá na cruz que me salvou e hoje escravo já não sou. Ele mudou a minha sorte. Cristo deu minha vida por sua morte. Não poupou a própria vida para me salvar. O cordeiro assim por mim se deixou imolar, pagou na própria carne o que eu não poderia pagar. Morreu no meu lugar. Foi lá na cruz que ele me redimiu. Quão grande e precioso é o amor de Deus por nós. Ele nos provou isso entregando o seu único Filho para morrer por nós e perdoar todos os nossos pecados. Em condição disso, irei deixar 2 versículos. O primeiro se encontra em 1 João 4,10, que diz: Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu único Filho como procriação pelos nossos pecados. E o segundo que se encontra em Romanos 5:8, que diz: Mas Deus demonstra seu amor por nós, Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Por tua morte
morte lá na cruz. Jesus, te adorarei pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado. Te adorarei pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei por me inspirar na letra. Tá difícil. Assim como a pandemia, não tá fácil gravar esse vídeo. Me lembro como se fosse hoje, lá em 17 de março de 2020, quando conhecemos a quarentena e a pandemia. Todo mundo ficou em casa, o medo e o pavor tomou conta. Todo mundo ficou assustado porque não sabíamos o que viria pela frente. Já está com um ano de pandemia. E pode ter certeza, essa quarentena trouxe inúmeros efeitos colaterais para a nossa saúde mental, meio como sequelas. A quarentena não foi uma doença, não foi nada. Sim, foi designada pela Covid-19, mas ela sim vai me deixar sequelas. E aí eu fiz uma pesquisa e, de acordo com o sanarmed.com, ele constatou que pessoas pós-quarentena ou que estiveram em quarentena apresentaram vários sintomas como medo, tristeza, culpa, confusão, raiva, humor baixo, irritabilidade, ansiedade, insônia, dentre todas outras. Também nesse site, nessa pesquisa do Sanar, ele aponta alguns fatores que foram primordiais ou que vão ficar, ou que dificultaram a quarentena. Primeiro, sua duração. Já está com um ano e sabe lá Deus até quando vai. Segundo, o medo da infecção. Não digo o medo em si, mas o medo de infectar um parente ou ver um parente próximo morrer. Terceiro, a frustração e o tédio. Nem todo mundo mora numa casa com piscina e 4 andares. O tédio bate e não tinha nada para fazer. Quarto, os suprimentos inadequados. É aquela famosa guerra entre a economia e a medicina. Uma grande parte do povo brasileiro teve que decidir entre morrer de fome em casa ou morrer de Covid lá fora. Não sou eu para julgar, porque cada um sabe onde o sapato aperta. E por fim, as informações inadequadas. Assim que a quarentena começou, uma enxurrada de notícias vinha nos jornais, uma em cima da outra. A gente não sabia o que entender, não sabia o que seguir e muito menos o que fazer. E aí que escancarou-se um buraco que é o da fake news. O tanto de fake news que nós víamos, uma enxurrada de fake news que afetaram nossa mente. Mas, por fim, eu queria deixar um cordel, ou trechos de um cordel, de Carlos Eduardo Duarte. E aqui vai. Raul Seixas no passado foi incrível, quem diria? Previu nosso futuro através de uma melodia, pois ninguém nunca pensou o dia em que a Terra parou fosse esta pandemia. Nesta música de sucesso, Raul Seixas revelou que a Terra ia parar e ninguém acreditou. E depois de tanto tempo é chegado o momento, dia em que a Terra parou. A música fala de um sonho, longe da realidade, um assunto sem sentido ou aos olhos da verdade, um triste acontecimento que até hoje, no momento, se alastra em toda a cidade. O corona vem matando o trabalhador brasileiro, dona de casa, idosa, motorista e açougueiro. Abalou a economia, pois essa tal pandemia traz um vírus traiçoeiro. Esse tal coronavírus, causador desta agonia,
Parou nosso comércio que voltou com a caristia. Arroz e feijão aumentando, tem gente se aproveitando depois desta pandemia. Quando for para o mercado, anota o que for comprar e preste atenção nos preços para poder comparar. É dentro da ética e conceito, cada um tem um direito até de fiscalizar. Seu sintoma é doloroso, dificulta o respirar. Limpe as mãos com álcool em gel, use máscara para evitar. Preserve sua saúde e tome logo uma atitude para não se contaminar. O corona é um intruso e não veio para ficar. A vacina está chegando e tudo vai melhorar. Como diz a medicina, o vírus que veio da China está perto de se acabar. O Covid-19 é um vírus audacioso. Se alojando no organismo, ele é muito perigoso, podendo até matar. O jovem pode evitar, principalmente o idoso. O vírus não tem mais vez e está entrando em extinção, porque o nosso santo é forte, temos Deus no coração. Será o fim da pandemia, é só ter fé todo dia e acreditar na nação. O corona está morrendo e logo será esquecido. E vamos recuperar todo momento perdido. O vírus será finado, corona será passado e tudo será resolvido. Sucesso! A guerra, mas ao terceiro dia ressurgiu o leão, desceu o inferno, saiu de lá com a chave na mão. Ele ressuscitou para mudar a minha sorte, venceu o inferno e a morte. A sepultura não pôde o deter, pois ele manda na morte ao dono da vida. Professora, boa tarde. Esse é o meu trabalho. Eu resolvi pegar algumas imagens da internet relacionados, na verdade, sobre a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E o nome da música que eu coloquei no vídeo foi Ele Ressuscitou, de Sandra Pires. Oi, gente. Bem, esse foi o meu trabalho. Eu fiz essa arte representando esse versículo que eu utilizei. Esse versículo você encontra em Apocalipse 3:20. Diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Eu acho muito lindo esse versículo. Então, tirei o efeito para vocês verem melhor as cores que estão. E é isso. Muito obrigado. Carlos Henrique Terceiro A3. Me amas, me amas. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou o grande peso em meu lugar e levou. Março de 2021. Um ano de pandemia. No início, não achávamos que fosse uma coisa que afetaria tanto e por tanto tempo, mas hoje é realidade para nós, brasileiros. Vacinas foram distribuídas por todo o Brasil, mas não foi para todo mundo. Temos a esperança de melhoras, mas não tão perto. Estamos num futuro distante. Muitas famílias perderam filhos, perderam pais e até mesmo muitas famílias hoje se encontram em estado de fome, de miséria, por não ter onde trabalhar, falta de trabalho. É só uma doença? Não. É algo devastador, é algo que é invisível aos nossos olhos, mas se nos atacar pode ser fatalmente prejudicial. Então, temos medo do que pode vir ainda. Pensamos por nossa família, oramos para melhora, mas tudo isso trouxe uma experiência de vida. Há pessoas que se achavam ser melhores que as outras por terem mais dinheiro,
Mas o dinheiro, ele não compra a saúde, não dá imunidade àquele que você talvez mais ama. Nossa esperança é que possamos viver dias melhores e que isso acabe logo. E que possamos ser livres. Que não usamos mais máscara, não teremos medo de que alguém pode ir ao hospital. Sabe por quê? Em janeiro de 2021, no hospital de Manaus, acabou o oxigênio. O lugar que correríamos hospitais e falta de oxigênio parece fim de era. Mas temos que aprender a conviver. Todas as notícias, tudo isso está acabando com o psicológico de muita gente, trazendo ansiedade. Mas temos que confiar em Deus para um futuro melhor. Oi, gente, meu nome é Juan, sou do 3º ano C. Vou fazer um poema, vou citar um poema, no caso anônimo, que eu achei na internet e eu achei ele muito interessante, abordado no tema Jesus nos tempos atuais. Lembrai-vos, meu povo, de mim, eu que fui crucificado em vosso lugar, eu que agonizei para todos o meu Pai perdoar. Com meu sangue lavei o chão, onde vocês pisam, com minha morte levei todos à mesa do meu Pai. Trouxe a vida ao homem, ao ressuscitar, trouxe a salvação e a chance de uma nova vida, sem pecados, e o que eu vejo hoje, o mundo está sujo. Meu Pai está à mesa, sozinho, veja a discórdia entre os homens, as ruas manchadas não por meu sangue, mas pelo sangue do meu povo. Queria os homens de joelhos, muitos querem o meu lugar, decidem sobre a vida e a morte, em seus gabinetes se esquecem que a ira do meu Pai é mais que qualquer bomba atômica. Crianças agonizam, pedem comida e os homens constroem foguetes e acham que podem dominar o espaço. Antes, deveriam se preocupar com a terra, que pede socorro através de seus rios, através dos furacões, que desvassam tudo. Meu Pai está perdendo a paciência, não queiram vê-lo nervoso. O mundo não passa de um grão de areia. Infinito é o amor de Deus. Vê tudo com os olhos do Pai. E acredita que o ser humano tem conserto. Sexta-feira Santa, Paixão de Cristo. Eu só peço, lembre-se que existo. Lembre-se das minhas últimas palavras. Perdoe-me, Pai. Eles não sabem o que fazem. Com minha imagem na cruz, com os braços abertos, abraçando o mundo, rogando, pedindo a salvação. Sei que muitos de vós estão de joelhos, orando, mas não apenas por eles, eu peço. Quero ver. Não deverás adorar nenhum outro Deus, pois o Senhor se chama ciumento. Ele é um Deus ciumento. Nem faças aliança com os habitantes daquela terra, senão ao se prostituírem com os deuses aos quais oferecem sacrifícios, eles te convidariam e tu comerias do teu sacrifício. Nem aceites suas filhas para casarem com teus filhos, pois ao se prostituir com seus deuses, essa gente levaria teus filhos a fazerem o mesmo. Não farás para ti Deus de metal fundido. Guardarás a festa dos pães sem fermento durante 7 dias. Comerás pão sem fermento, como te ordenei, no tempo marcado do mês de Abibe, pois foi nesse mês das espigas que saíste do Egito. Todo primogênito é meu, todos os primogênitos machos do teu rebanho, tanto das vacas como das ovelhas, resgatarás os primogênitos do jumento com uma ovelha. Se não os resgatares, deverás quebrar-lhe a nuca. Resgatarás o primogênito de teus filhos, não te apresentarás diante de mim de mãos vazias. Durante 6 dias trabalharás, e no 7º descansarás.
tanto na época do plantio como na da colheita. Celebrarás a festa das semanas no início da colheita do trigo e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano, todos os homens deverão comparecer diante do Senhor, o Senhor, Deus de Israel. Eu expulsarei diante de ti as nações e alargarei as tuas fronteiras. Assim, ninguém cobiçará a tua terra enquanto estiveres subindo, 3 vezes por ano, para te apresentares diante do Senhor teu Deus. Das vítimas que me sacrificares com pão fermentado, não oferecerás o sangue. Não posso viver sem ti. Anseio teu toque em mim. Tão puro é o teu amor. Eu sei que nunca me deixou. Eu sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração.